Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje, agora que nós já vimos a criação de um tipo abstrato de dados utilizando o struct, nós vamos refazer a nossa lojinha do seu Zé usando essa abordagem. Vamos ver como que isso aqui vai ficar bem legal agora? Então, pessoal, esse aqui é o nosso código onde nós paramos, naquela estratégia em que nós utilizamos 4 vetores, um vetor para trabalhar com o nome do produto, o outro com o preço, o outro com o custo e o outro com o estoque, certo? Então, de antemão, eu vou colocar aqui para você agora a nossa organização dos nossos dados para a gente pensar um pouquinho antes de criar nosso tipo abstrato de dados que vai ser por meio do struct, beleza? Então perceba que, na realidade, nós temos 4 vetores separados e isso não é uma coisa legal dentro do ambiente de programação. Se nós estamos lidando com uma única estrutura que é produto, você concorda comigo que do jeito que está aí, que é um vetor para o nome, outro para o custo, outro para o preço e outro para o estoque, faz com que as suas informações estejam espalhadas e isso é propenso a bugs e erros. Então qual que vai ser a nossa ideia? A ideia vai vir então da seguinte pergunta: será que tem uma forma melhor de fazer isso? Eu já te respondo que sim, que é exatamente o título desse slide, que é o tipo abstrato de dados. Ou seja, aí aparece o Tiririca aí dizendo que tem sim, E nós vamos fazer isso usando struct. Aí eu te convido para dar uma olhadinha aqui, O que significa uma linha dessa? Nós conversamos sobre isso lá no momento que nós fizemos a lojinha do seu Zé. A posição 0 do vetor nome tem o nome do produto A posição 0 do vetor custo tem o custo do produto A posição 0 do preço tem o custo do produto A e a posição 0 do estoque tem o estoque do produto A. Então nós podemos dizer que a posição 0 de cada um desses vetores contém as informações de um determinado produto. Concorda comigo? Então, se essa posição tem as informações de cada produto, ou seja, o nome, o custo, o preço e o estoque, nós podemos então desenhar isso aqui da seguinte forma. Dá uma olhadinha aqui, Fica olhando, como diz o Tiririca aí. Olha só o que nós vamos fazer, uma mágica, hein? Então, ao invés de desenharmos desse jeito, nós vamos pensar numa estrutura na nossa cabeça desse jeito. Olha só como que fica bem melhor. Como diz o nosso amiguinho ali, deixa eu dar uma olhadinha mais de perto aqui para me ver se eu entendi. E aí, se você for reparar bem, olha só, ao invés de uma estrutura assim, que está um pouco confusa e propensa a erros, quando você cria exatamente o que ela é, que é uma estrutura condensada, que é o struct, produto, você condensa isso tudo dentro de uma bolinha, dentro de um caixotinho, dentro de um objeto. Eu não vou usar esse nome objeto porque nós ainda não chegamos em orientação a objeto, mas não deixa de ser isso. Então, o nosso amiguinho ali gostou, E de fato fica muito mais organizado, ou seja, a posição 0 desse vetor tem o produto A e ali dentro tem nome, custo, preço e estoque. Na segunda posição, que é a posição 1, nós temos os dados, as informações do produto B, que tem então o nome, o custo, o preço, o estoque e assim por diante. Ou seja, nós teremos uma única estrutura de dados, que é o nosso vetor unidimensional, e aí nós temos dentro de cada uma dessas células, de cada uma dessas posições desse vetor, um determinado produto. Fica muito mais organizado. Aí você pode me perguntar, como que faz isso? Do jeito que nós estamos conversando nas aulas de struct. Nesse caso, nós vamos criar o nosso próprio tipo, que vai ser o struct produto. E aí é bem simples, basta eu usar aqui a palavra-chave struct, o nome desse tipo que eu estou criando vai ser produto, e aí eu coloco o nome, que é um char, faltou aqui, um char de 15 letrinhas, por exemplo, um custo float, um preço float e um estoque inteiro. Beleza? Uma vez que você fez isso,
você pode agora declarar, por exemplo, aqui ó, na linha 9, 3, 4, 5, 10 produtos. No nosso caso, nós vamos declarar um vetor de produto. E aí, P1.nome recebe A, P1.custo recebe 10,40, P1.preço, ou seja, através do ponto nós acessamos cada um desses atributos dessa estrutura. Entenderam, pessoal? Então, uma vez que nós entendemos tudo isso, nós podemos voltar lá para o nosso código e começar a fazer as nossas alterações. Você vai ver que o seu código da lojinha do seu Zé agora vai ficar ainda mais limpo, ainda mais entendível e menos propenso a erros. Beleza? Vamos ver como é que isso aqui fica agora. Então, olha só, a primeira coisa que nós vamos fazer nesse código é esses 4 vetores eles vão deixar de existir. E agora vai existir um único vetor que vai ser, por exemplo, um vetor de produtos. E aí dentro desse cara nós teremos cada um daqueles campos. Então, eu vou declarar aqui, ó, produto, asterisco, vetor, produtos. Beleza? Lembrando que nós vamos trabalhar com vetor dinâmico, então nós vamos declarar ele que ele seja um apontador, beleza? Então aqui já deu um errinho, ó. O que está falando aqui, ó? Você passar o mouse, olha lá, produto não está definido. De fato, nós temos que então que vir aqui no início e fazer struct produto, que é o nome desse novo tipo. E aí, pessoal, nós vamos criar o nosso tipo aqui, ó, que na verdade nós não vamos usar char, nós vamos usar o string para o nome, nós vamos usar o float para o custo, um float para definir o preço e um inteiro para definir o estoque, certo? Não esquece desse ponto e vírgula aqui, costuma dar problema. E aí agora nós podemos fazer o seguinte, ó, eu posso apagar todos esses 4 vetores aqui, ó. E agora olha só que a linha 17 já não me acusa erro nenhum mais. Mas se você olhar aqui do lado, ó, tem erro pipocando para tudo quanto é lado aí. Por quê? Porque é o que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos sair função por função fazendo a devida alteração. Beleza? Então aqui na linha 19 eu só tenho a assinatura do método pesquisar por nome. Por que isso, pessoal? Porque em algum momento eu vou precisar de usar antes da sua declaração. Então eu vou lá no início e faço a minha assinatura para que isso aconteça e esses erros não aconteçam. Beleza? Então vamos lá. Primeira função que nós vamos corrigir, ou melhor, alterar para que esse código funcione. Imprimir produto. Ela recebe então como parâmetro o índice da nossa lista. E aí, dado o índice, eu vou lá no meu vetor. Na verdade, antes eu ia um por um, né? Vetor nome, vetor custo, vetor preço e imprimia cada um deles. Agora não. Agora eu vou vir aqui, ó, direto e vetor produtos. Qual índice que eu quero acessar? O que me foi informado. E aí aonde que eu estou, pessoal? Vamos olhar na nossa imagem? Eu estou num determinado índice desse, por exemplo, o índice 0. E aí, uma vez que eu tenho o índice que eu desejo, qual é o campo que eu quero imprimir na verdade? O campo que eu quero imprimir vai ser, nesse caso aqui, o nome. Então, ponto nome. Perceba que até a minha IDE aqui, ó, já me mostra cada um deles. Ó. Quando eu aperto aqui, ó, ponto, já aparece ali 4 atributos que eu posso escolher. Nesse caso, eu quero o nome. Certo? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui agora. Ó. Ctrl C para o custo. E eu acessei o vetor produto índice 0, por exemplo. Agora eu quero imprimir o campo custo. Dá uma olhadinha se não está ficando bem mais intuitivo agora. No preço, ponto preço. Estoque, ponto estoque. Então, perceba que fica muito mais limpo e muito mais intuitivo trabalhar com o código dessa forma. Eu estou acessando um único vetor e cada posição eu tenho 4 elementos lá dentro, 4 campos que eu posso acessá-los por meio do pontinho. Ok? É o que nós vamos fazer agora para as próximas funções. Vamos lá. Verifica abaixo do estoque. Então, se você não lembra o que essa função fazia, verificava dentre todos os produtos quais deles estavam abaixo de um determinado valor de estoque. Então, o que eu fazia? Um do while aqui no início para informar o estoque mínimo e na sequência que eu tinha esse valor que o usuário me informava, eu vou vir aqui agora
e verificar dentro da minha lista de produtos o campo estoque que está abaixo desse valor mínimo. É isso. Então, ao invés de eu usar aqui, o vetor estoque, agora ele não existe mais, existe o vetor produtos, índice I, ponto, qual campo que eu quero verificar, se ele é menor do que o mínimo? Campo estoque. Então, ó, se o mínimo for maior do que o estoque, quer dizer que esse cara aqui está abaixo do estoque. Então, eu vou imprimir na tela de novo o nome, o estoque e quanto que eu tenho que comprar. Vetor nome não existe mais, então vou dar lugar a vetor produtos, índice I, ponto nome. E aqui embaixo, vetor estoque também não existe mais, agora é o vetor todo ele, o vetor de produtos, índice I, campo estoque. Então tá aí, ó. Da mesma forma aqui, vetor estoque não existe, existe agora o vetor produtos, índice I, cujo campo que eu quero é o estoque, certo? Então você percebe que agora tudo é uma única estrutura. É um vetorzão onde cada posição, eu não vou cansar de dizer isso, é um produto completinho. E lá dentro você tem campo a campo. Fica muito mais organizado. Vamos agora fazer a função atualiza todos os preços. Qual que era a ideia? Nós informávamos um lucro e o que ele fazia? Atualizava o preço de cada um dos produtos em cima desse lucro desejado, tá? Então, ao invés de usar aqui agora, ó, que ele pegava o vetor preço e fazia o lucro em cima do custo, eu vou continuar fazendo exatamente isso, só que agora vetor preço não existe mais. Existe o vetor de produtos, cujo campo preço vai ser alterado. Por quem? Pelo vetor de produtos, índice I, campo, custo, certo? Aí, ó, mais uma está pronta. Vamos dar uma olhadinha aqui só para você entender isso, ó. Então, vamos supor que eu estou alterando esse cara aqui. Ele vai pegar o vetor de produtos, que é esse cara aqui, índice I, por exemplo, 1, e vai pegar, então, o campo custo dele, aplicar o lucro e guardar dentro de preço. É isso que nós fizemos aqui, certo? Vamos para a próxima, então. Atualizar produto. O que essa função faz? Nós pesquisávamos um produto. A gente pesquisa um produto aqui, ó. Por exemplo, eu quero trocar o nome. Eu quero trocar o custo do produto C. Então, pergunta aqui, ó. Você é o C? Não. Você é o C? Não. Você é o C? Sim. Uma vez que eu encontrei quem é, eu vou lá e altero qualquer um desses campos, tá? Então, olha só. Eu disparo aqui na linha 67 o método pesquisar por nome. Nós vamos chegar lá nele, tá, pessoal? Então, vamos por ordem aqui. E aí, uma vez que eu encontrei quem é, né? Porque eu vou falar o produto parafuso. Aí ele vai procurar lá e vai me falar, o parafuso está na posição 3, que é a posição I. A partir daí, eu vou continuar perguntando normalmente, né? Você quer alterar o quê? O nome, o custo, o preço ou estoque? Aí o usuário vai me informar. Se ele informar agora N, que é o nome, eu não vou jogar dentro de vetor nome, que vetor nome não existe mais. Eu vou jogar onde? Dentro do vetor de produtos, índice I, que é o que eu estou trabalhando, o campo nome. Então a alteração vai ser essa aqui, ó. Vetor produtos, que é o único que existe, índice I, qual o campo que eu quero atualizar? Nome. Mesma coisa. E se for agora o custo? Vetor de produtos, índice I, ponto, custo. E se for o preço? Vetor de produtos, índice I, campo, preço. E se for o estoque? Vetor de produtos, índice I, campo, estoque. Gente, não está ficando mais intuitivo? Não está ficando mais organizado? Então vamos adiante. Comprar produto, pessoal. O que o comprar produto fazia? Pesquisava por nome o produto que você comprou e quer adicionar lá dentro do seu estoque. E aí ele fazia o seguinte, qual a quantidade que você comprou do produto, por exemplo, parafuso? Eu comprei 50. Se eu comprei 50, eu vou pegar o estoque e adicionar a quantidade nele. Então, o estoque atual mais 50, eu guardo dentro do estoque onde eu estava mesmo, tá? Só que agora vetor estoque não existe. Então, existe o vetor de produtos, índice I, campo, estoque. Mesma coisa aqui,
vetor de produtos, índice I, campo estoque. Então tá aí, ó. Acabou mais uma função. Venda de produto, pessoal, a mesma coisa, só que o contrário da compra. Você escolhia um produto e dava entrada, né? Então você somava. Agora na venda você dá saída, você reduz do seu estoque, tá? Então chama aqui a função pesquisar por nome, pergunta quantas unidades que você deseja vender e aí você vai verificar primeiro se tem estoque, né? Então o vetor estoque não existe, existe o vetor de produtos, índice I, ponto, campo estoque. Se ele é maior do que a quantidade, significa que eu tenho em estoque para vender os parafusos, por exemplo, tá? Então, ó, eu vou vir aqui agora, vetor de estoque, vai virar vetor produto, campo estoque. Vai fazer o que? Vetor produtos, índice I, campo estoque, menos quantidade. Acabou. Venda de produtos também está correta. Pesquisar por nome, que é o que nós estamos usando aí o tempo inteiro, né? O que o pesquisar por nome faz? Ele vem, você é o parafuso? Não. Você é o parafuso? Não. Você é o parafuso? Não. Você é o parafuso? Vamos supor que ele estivesse aqui. Sim. Aí ele retorna o índice que ele encontrou o parafuso, tá? Então, olha só, ele saía pesquisando, né? De I até tamanho e verificava, vetor.nome é igual ao parafuso? Então era isso que ele fazia, mas o vetor.nome não existe mais. Então é vetor de produtos, índice I, campo nome, ele é igual ao parafuso, ao nome que eu informei? Se sim, produto encontrado na posição I, certo? Se ele percorrer tudo e não encontrar ninguém, ele vai retornar um valor inválido. Tá lembrado disso? Que a gente está combinando de ser o -1. Próximo, inserir produto. Então o que ele faz? Ele vai simplesmente abrir uma posição aqui e colocar um novo produto. Por exemplo, aqui o produto D tem o custo 10, o preço 30 e 50 no estoque. É isso, tá? Então vamos lá. O que ele fazia? Ele verificava primeiro, cabe mais alguém aí nessa listinha? Ou seja, a quantidade é menor do que o tamanho? Se isso for verdade, quer dizer que cabe, então ele pode colocar mais um cidadão aqui dentro, tá? Então era isso que ele faz. Ó. Se QTD é menor que tamanho, eu vou disparar aqui o processo de inserção de produtos. Então, ó, eu vou perguntar o nome e vou colocar ele aonde? Dentro do vetor de produtos, índice quantidade, campo nome. Beleza? O custo, vetor de produtos, QTD, campo custo. Tá aí. O preço, vetor de produto, índice quantidade, que é aquele último lá, campo preço, ou seja, o que ele me informar, né, eu vou jogar aqui dentro. E por último, vetor de produtos, que é o estoque, campo estoque. Tá aí, acabei de inserir o meu produto aí. Próximo, pessoal, eu vou imprimir toda essa base de dados. Eu percorro de I até tamanho. Aqui eu percorria 4 vetores, né? Na verdade, agora eu vou percorrer um só. Então, eu vou até mudar aqui, ó, para vocês verem bem rapidinho, ó. Nome, custo, estoque, então é campo nome, tá pronto, campo custo, campo preço e campo estoque. Pronto, acabou. Aqui eu tenho a minha função que percorre toda a minha lista imprimindo cada um desses elementos que são os produtos. Não está ficando mais legal? Vamos para o próximo agora. Aqui é aquela função em que eu crio a minha lista inicial, tá? Então, eu criava cada um dos 4 vetores, agora isso não vai ser mais assim. Nós vamos criar um único vetor, que é o vetor de produtos, em que eu vou criar ele de forma dinâmica. Ele é de qual tipo? Ele é do tipo produto. E qual o tamanho que eu quero? O tamanho que o usuário me informou aqui, ó, que você pediu para ele. Informe a quantidade máxima de produtos. Então eu coloco aqui, ó, tamanho. Beleza? Lembrando, pessoal, que nós fizemos uma versão desse programa passando todos eles por referência, todos os vetores. Nesse caso aqui eu não estou fazendo isso, mas é a mesma coisa. A diferença agora, tem até aqui, ó, dá para a gente ver, ó, a quitanda aqui, ó, de forma que a gente passou tudo por referência. Perceba que a gente passava 4 parâmetros aqui todo o tempo, né? Agora, se a gente for usar essa abordagem, usando struct, nós passaríamos um só, que seria um vetor de produtos, que é do tipo
asterisco produto. Entenderam, pessoal? Dá para fazer a aula da quitanda por referência e por struct também. Fica a seu critério aí, tá? Nós estamos fazendo a alteração aqui usando sem passagem de parâmetro, sem passagem de vetor por parâmetro, beleza? Então pronto, finalizamos aqui mais uma, que é o tamanho desejado para os vetores. Olha aí, podemos até mudar o nome dessa função, né? Porque agora não tem mais vetores, nós temos um único vetor. Antes nós tínhamos vários vetores, agora nós não temos mais. Então, eu trocaria isso aqui para tamanho da lista de produtos. Fica bem mais intuitivo. E aí nós temos que alterar quem chama ele, que eu acho que é aqui no menu, ó, tamanho desejado, exatamente. Vamos copiar aqui que a gente não erra o nome. Então, ó, Ctrl C, Ctrl V, tá certo? Só mudei o nome ali para ficar mais intuitivo, tá? Beleza, pessoal? Entenderam então o que nós fizemos? Ah, professor, mas não tem que mudar nada na função main, não? Não, porque nós só alteramos a estrutura de acesso que estava dentro de cada uma dessas funções. Aqui a chamada continua idêntica, o menu continua idêntico. Então agora o que nos falta? Somente fazer a prova dos 9, né? Compilar isso aqui e ver se isso aqui funciona. Vamos fazer isso então? Então, ó, G++, aula, quitanda, struct.cpp, -o, quitanda exe. Opa, beleza, compilou, né? Quer dizer que tá no caminho certo. Agora vamos lá, ponto barra, quitanda exe. Vamos aumentar isso aqui, ó, para a gente testar o nosso programinha. Escolha uma opção. A primeira delas, criar a base de dados. Então, eu vou criar aqui com 10 posições, tá? Vamos imprimir para a gente ver se criou bonitinho. Então, parece que sim, né? Vamos rodar aqui, ó, isso. Nome, custo, preço, estoque. Agora eu vou inserir um produto, opção 2, vou pegar aqui o produto parafuso, custo 10, preço 20, 30 em estoque. Vamos imprimir, ver se o parafuso está lá, tá, perfeito. Agora eu vou fazer o que? Opção 2 de novo, vou inserir um outro produto que agora vai ser biscoito, custo R$2, preço 4, eu tenho 400 em estoque. Opa, digitei errado aqui. Vamos imprimir para ver se está todo mundo lá, tá? O parafuso, tudo certinho. Então agora nós podemos usar, por exemplo, a opção 3, procurar por nome. Então, ó, 3, informe o produto que deseja pesquisar. Vou pesquisar o biscoito. Então, lá, o produto encontrado na posição 1. Dados do produto, nome biscoito, custo 2, estoque, papapá, tudo certinho. Vamos fazer só mais um aqui. Listar produtos abaixo do estoque, opção 4, né? Ou seja, eu preciso comprar mais o que? Biscoito, acho que eu não preciso, né? Tem 400 no estoque. Agora, parafuso, né? Capaz de ter que comprar. A gente que decide. Então, vamos lá. Opção 4. Informa o estoque mínimo. Eu quero todos os produtos que tem menos de 50 unidades no meu estoque. Então, olha lá, trouxe para mim, ó. Então, você vai ter que comprar o parafuso, que hoje tem 30 no estoque. Eu preciso comprar 20 elementos dele. Beleza, pessoal? Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou testar as outras funções, porque a gente já viu lá aqui no código, ó, que não deu erro nenhum. A gente foi alterando função por função e não tivemos problema nenhum. Beleza? Mas, se você estiver fazendo isso profissionalmente, vale a pena sim testar função por função, tá? E de forma exaustiva aí. Então, comentários finais aí da nossa aula. A nossa estrutura, então, que era assim, que era uma péssima forma de trabalhar com os dados, ela ficou assim, que aí sim nós temos uma estrutura muito mais propensa a ser escalável e eficiente. Tá joia, pessoal? E aqui no código, nós simplesmente fomos alterando e ele fica muito mais coerente, porque, ó, vamos pegar aqui, imprimir base de dados. Eu sei, então, que eu estou acessando 4 vezes o mesmo produto, porque vetor de produtos, o mesmo índice, que é o índice I, e eu acesso o campo nome, o campo custo, o campo preço e o campo estoque. Ficou muito mais organizado. Agora, se você pensa vetor nome, vetor custo, você pode errar. Agora aqui não, você tem um único vetor, você enxerga exatamente essa imagem aqui.
Que aí você tem uma lista de produtos e você sabe que cada posição tem vários campos ali dentro, tá? Então perceba que o nosso código ficou bem mais limpo e mais intuitivo. Então, se você gostou dessa forma de organização, comenta aí pra gente, fala pra mim o que você achou disso tudo. Ficou mais interessante? Fez mais sentido na sua cabeça? Comenta aí nos comentários que a gente vai conversando. Se você gostou dessa aula, dá um joinha, compartilha com seus colegas, se inscreva no nosso canal e até a próxima, pessoal. Valeu!